Olá pessoal, hoje eu vou gravar um novo vídeo aqui no canal e sobre como foi que eu estudei humanas. Primeiro eu vou começar assim, como é que eu me organizei para estudar. Primeiro momento, se você está querendo estudar pelo YouTube, você precisa ter uma conta só de estudo. Ah, mas eu já tenho várias contas. Tem que ser só de estudo, porque senão vai virar bagunça. Porque o YouTube ele vai recomendar várias coisas, você vai se distrair. Quanto mais um lugar mais isolado, mais focado, melhor vai ser para você estudar. Com sua conta, o que é que a gente vai fazer? Como é que eu vou organizar o conteúdo? Primeiro assim, vai ter um site na internet, lá você vai pesquisar qual conteúdo você estuda. Basicamente esse ano eu estudei pela ordem cronológica. Eu comecei pelo começo mesmo, cada matéria. História, comecei assim, o que é história? Sim, o que é história? Comecei do zero mesmo. O que é história, o que é sociologia. Aí depois a gente vai seguindo aquela ordem cronológica dos assuntos. Em história a gente começa pelo quê? Pela pré-história. Aí tem filosofia lá pelos pré-socráticos, aí você vai pesquisar a ordem dos conteúdos e organizar o seu próprio cronograma. Está na internet e vai montando assim, pode ser no Google Keep, no Notes do seu celular, vai fazendo a ordem. Eu pedi ajuda pro ChatGPT às vezes, aí eu pegava os conteúdos e coloco numa ordem melhor, uma ordem mais didática. Ou às vezes eu pegava mesmo já do YouTube, alguns canais que já tem uma playlist mais certinha, eu ia seguindo. A playlist que eu usei no começo do ano foi que eu terminei, né? A ordem dos conteúdos, o meu cronograma, porque o cronograma ele tem que ser moldável, de acordo com o seu estudo, porque vai surgir alguns vídeos, alguns conteúdos que você não tinha, que você não colocou e precisava, você não deve ficar fixo. E o jeito que eu escolhi para montar meu cronograma foi por semana. Do que eu não gosto daqueles rígido assim, segunda-feira, 10 horas da manhã, é obrigado a estudar a história do Brasil. Por quê? Aí não dá certo nesse horário, você se desprograma todo. Semanal não, semanal é muito mais abrangente. Quando eu faço um conteúdo, meu planejamento semanal fica mais fácil. Por exemplo, se até o Enem eu tenho 20 semanas, meu cronograma vai ter 17 conteúdos. E por que 17? Porque a gente tem que ter aquele espacinho de sobra. Para que serve esse espacinho? Porque vai ter imprevisto, tem semana que às vezes você não vai conseguir estudar aquela matéria, aí você já vai empurrar seu cronograma para frente. Às vezes um conteúdo você planejou estudar numa semana, não coube nesse dia e você teve que estudar mais em uma. Ou seja, quanto antes você faz esse cronograma, melhor. Quanto antes você começa a estudar. Por quê? Mais tempo tem lá na frente, mais tempo para você lidar com os imprevistos, dá para tirar umas férias e você consegue se aprofundar mais nos conteúdos. Por exemplo, se em história você ia ter que se apertar para estudar Brasil Colônia num dia só, se você começar a estudar logo no começo do ano, você vai conseguir estudar em 2 dias, 3, vai ser bem mais confortável no YouTube. Você vai fazer uma playlist para cada matéria e vai colocando aos poucos, você vai caçando os vídeos e fazendo. Porque é a playlist que fica mais fácil para você estudar, porque se toda vez que você for sentar e estudar for caçar vídeo, não é legal, né? Você separa os vídeos com antecedência. E eu vou mostrar, assim, quais foram os canais que eu utilizei esse ano, que eu acho que são os canais com mais qualidade que tinha no YouTube brasileiro. Eu estudei pelo Parabólica, 3 matérias que eu estudei pelo Parabólica, foi História, Sociologia e Filosofia. Tudo que eu pesquisava nessas matérias tinha nesse canal. Esse canal é bom demais. Eu vou colocar algumas imagens aí na tela, em algum lugar, passando aí desse canal. O que eu ia fazendo? Eu peguei, né, eu pedi pro ChatGPT, eu me organizar, me ajudar um pouco, organizar lá as semanas, semana 1, semana 2. Aí eu ia botando na playlist os vídeos. Às vezes eu seguia a orientação dele, explicava, depois desse conteúdo vocês assistam esses. Por isso que a gente vai moldando. Como é que eu estudei história? História eu comecei do zero mesmo. Comecei pela o que é história, depois a pré-história, até os Brasil atual, cada semana. Eu fui estudando história geral, assim, Mesopotâmia, Grécia. Aí quando chegou mais ou menos assim 1500, na história geral, foi que eu fui estudar a história do Brasil. Aí eu disse na história do Brasil. História do Brasil eu vou estudar bem lá mais na frente. E filosofia é a mesma coisa. Eu também estudei em ordem cronológica. Filosofia eu estudei menos, eram vídeos menores, também pelo canal Parabólica. Sociologia foi a matéria, assim, também pelo Parabólica. Por que o Parabólica, né? Já que eu tô falando tanto. É um canal que faz vídeos mais longos. Não é aquele canal cheio de edições, de coisa pra te distrair, de brincadeirinha, não. É um canal sério que vai direto ao ponto. Não é aquele conteúdo superficial que vai ficar faltando nada. É um conteúdo, assim, sério, porque
No Enem a gente vai ter que ter paciência para estudar. Se a gente ficar vendo só aqueles videozinhos cheios de edição, de corte, dinâmico, fazer que nem aquelas piadas do... Você assistir um vídeo com Subway Surf do lado. Não, você tem que aprender a ter foco. Vai ter que ter alguns vídeos mais chatinhos mesmo. Esses vídeos mais chatinhos é o que vai te dar a base verdade. Aquele vídeo curto, resuminho, animado, não sei o que. A gente tem que aprender a ter paciência, porque estudar é ter paciência. Filosofia, principalmente com filosofia, que era mais difícil. Olha que eu gostava muito de humanos, a minha matéria preferida. Filosofia a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para assimilar. E o método, no geral, que eu usava para estudar essas matérias, o método mais básico do mundo, que é aqui. Eu botava o vídeo, assistia. Aí eu fazia minhas anotações à mão, de preferência, né? Eu ia anotando minhas coisas. Aí no canal do Parabólica lá, o Pedro Renó botava um negócio na tela, aí eu pausava, né? Já ia digerindo o que eu tinha estudado e anotando o que precisava. Aí eu anotava, né? Às vezes eu anotava coisas que eu ia ouvindo com minhas próprias palavras e às vezes o que ele colocava na tela. Aí acabava de assistir o vídeo, o que eu ia fazer? Eu vinha no site Glau, que mais pra frente desse vídeo eu vou mostrar como funciona na prática, selecionava o conteúdo que eu estava estudando no dia e ia fazer. Fazia 5 questões, 3, 10, dependendo. Aí treinava aquele conteúdo específico. Meu estudo era assim, viu teoria, bota na prática, só. Mais simples do mundo, não tinha nenhuma técnica assim milagrosa não, o mais básico. Eu não usava nem flashcard, essas coisas não. Mas você que está assistindo, você vai ver a técnica que usa pra você. Eu não li, apesar de eu saber que era importante assim ler texto também, mas meu estudo foi todo vídeo, questão, vídeo, questão. Mas você vai vendo, se você quiser fazer resumo. Eu não fazia resumo muito bonitinho não, eu fazia resumo bem caótico. Por quê? Se eu fosse fazer resumo bonitinho, eu ia me perder no conteúdo. Eu preferia escrever de qualquer jeito. E geografia foi um caso à parte. Por quê? O canal Parabólica, ele mostra essas 3 de humanas, né? Sociologia, filosofia e... Mas geografia ele não tem, porque ele não é professor dessa área. Eu achei um achado nesse YouTube, que foi uma amiga minha também que recomendou, foi a Thaís Formagem de Geografia. Vou colocar aí do lado na tela. Tinha meu estudo antes de conhecer a Thaís, um estudo depois, porque ela fez uma playlist completinha, com todos os conteúdos em ordem cronológica, aprofundado, específico para o Enem. Aí nesse vídeo, nessa playlist que ela colocou no canal dela, ela ensinava o conteúdo, do mesmo jeito do meu estudo. Ela ensinava primeiro o conteúdo no quadro, escrevendo na hora mesmo, no quadro digital, e como se fosse uma aula tão leve, assim, como se fosse um diálogo. Inclusive, a logo dela, da Thaís, é profundamente leve. Depois que ela explicava esses conteúdos, ela ia fazer questão, ela explicava na prática. Mesmo que os vídeos dela sejam mais longos, são 30 minutos, eu acho que vale a pena. Ai, mas assim, de 40 questões, só vai cair mais 10 de geografia. Eu preciso estudar tanto assim? Precisa, porque a matéria de humana é interdisciplinar. O que você estudar para geografia, entender de fato, vai servir para as outras. Urbanização vai servir para as outras matérias. Globalização, demografia, todos esses conteúdos de geografia, muita geografia mais social, política, vai casar com os conteúdos. E você ter bem dominado vai facilitar todo o resto do Enem. Teve aula dela, mas essa geografia mais ambiental, que me ajudou em natureza. E o bom era que eu fazia as questões que a gente aprende na prática. Porque tem aquele aluno que não sabe fazer questão, faz de qualquer jeito, né? Vai lendo por cima, marcando, não. Ele explica a técnica. Como é que eu elimino uma alternativa? Como é que eu entendo bem o texto? Como compreender o comando? Porque todo comando tem um núcleo. Nesse núcleo assim vai ter pergunta principal. Ou seja, ela ia mostrando a teoria e mostrando a prática. É um curso longo, você tem que começar no começo do ano. Aí eu vi uma aula por semana. Eu comecei em março, terminei em outubro. São 35 aulas, cada semana eu ia vendo uma aula dela. Já era rotina, eu já começava a minha semana logo na segunda-feira com ela, porque já aquela motivação, porque era bem leve. Eu gostava tanto de estudar humanos, eu nem via, assim, o tempo passar. E outra coisa, em humanas de linguagem, no Enem no geral, sabe o que vai ser seu amigo? O dicionário. Você não vai fazer nada sem o dicionário. No caso, o Google, né? Porque ninguém tem dicionário de papel hoje em dia. Porque o Enem gosta de palavras difíceis, palavras estranhas. Palavra que você não vê em outro lugar, palavra que você tem no Enem. Tem uma palavra que aparece sempre em linguagem, reiterar. É difícil você ver em outro lugar. Palavra que o Enem gosta. Toda vez que você estiver fazendo questão, assim, nesse Glau, mesmo nesse site de questão, qualquer outro lugar, você vê uma palavra desconhecida, você vai parar e vai pesquisar. Não acumule palavra desconhecida, porque essas palavras desconhecidas que você fica vendo direto e nunca sabe o que é, elas vão aparecer no dia da prova.
tinha palavras eu pesquisar várias vezes. Eu fui pesquisar uma palavra, nem lembro mais o que era. Aí eu já tinha pesquisado, eu não lembrava, já estava no histórico do Google, mas eu revi. Se você preferir, você pode fazer o quê? Tem um dicionáriozinho e anotando, mas eu não anotava não, eu só ia pensando conforme a necessidade. Não deixe de ficar, não acumule palavras, pesquise, aparecendo alternativo, tudo. Isso vai diferenciar. Leitura também, conforme você vai lendo, você vai descobrindo novas palavras, mas não deixe de ler com atenção o texto, porque uma questão que você está fazendo em casa não é só para fazer, para passar e acertar, não. A questão que você está fazendo em casa, você analisa o texto. O textinho da questão já é mais uma teoria que você vê. É mais uma teoria que você aprende. Se história e filosofia estudavam em ordem cronológica, filosofia foi um pouco diferente. Filosofia também é mais uma liberdade. Porque eu estudei os pensadores clássicos, quem são na filosofia. Auguste Comte, Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim. Comecei por eles, e depois eu fui estudando mais solto. Sabe aquelas coisas que sempre aparecem nas ciências humanas e se a gente pedir para definir, a gente não sabe? O que é que vai diferenciar? Você sabe definir cultura assim de verdade, falando assim mesmo? Ou aquele conceito assim que todo mundo acha que sabe? Sabe definir justiça, ética, cidadania, etnia? Sabe definir essas coisas? Pois então, na sociologia eu tenho mais liberdade para ficar vendo essas questões. Minorias, de igualdade social. Eu tinha assim minha playlist, minha ordem de conteúdo, mas às vezes eu alternava ela. Não era tão rígido, não. E geografia, como eu já estava com o curso completo da Thaís, eu via a playlist mesmo. Inclusive, eu vou colocar essa playlist aqui organizadinha embaixo. E as outras vocês vão criando conforme vão sentindo a necessidade. Lembrando, você pode ter seus canais do YouTube base, mas assim, é aquilo. Você vai ter que ir assistir na prática para ver qual canal que você vai se agradando, mas de preferência tem um canal assim, sério. Que é pra não ficar toda hora pulando em galho em galho. E até que você vai vendo sua técnica, mas o básico de tudo é teoria e questão, teoria e questão. Agora o Glau. Por que eu gosto do Glau? Glau é uma plataforma assim, ela é gratuita, mas também tem uma versão paga. Ano passado eu usei apenas a versão gratuita, que tem um limite de 30 questões por dia. Eu vou colocar aí na tela, eu explicando porque tem comentado. Aí eu entrei aqui no site, já tá com minha conta aqui. Aí você vai em questões. Buscar questões. Aqui tem os filtros, todas as questões, não respondi, já respondi, acertei, errei. Aí você vai escolher a instituição que eu botava. Tem outras bancas aqui também, dos vestibular. Eu colocava Enem e Enem PPL. Aí aqui aplicar. Aí aqui tem os anos, eu deixava sem. Disciplina, vou escolher aí. Geografia, cadê? Aqui, geografia, aplicar. Tópico. Tá vendo? Cartografia, estrutura geológica, relevo, mineração, geografia. Todos os conteúdos ainda com subtópico. Escolhi aqui, aí, globalização. Aí tem os subtópicos da globalização. Desenvolvimento do capitalismo, avanço da globalização, países ricos. Então, eu seleciono globalização. Pode selecionar vários, né? Aí aplicar. Tem dificuldade, médio, difícil. Aí tem buscar questões. Apareceu aqui, eu já fiz a questão anteriormente, Enem 2000. Em cima aparece Enem 2020, primeiros dias do ano da questão aqui. Aqui é o textinho, aqui é a fonte, o comando. Ainda tem a opção assim de destacar. Assim, destaca. Destacou em amarelo, aqui aí. O comando, aí tem a opção de você achar que não é, você arrasta, já risca. Arrastou, riscou. Aí você clica e a gente pula aqui para fazer outra questão. Aí, o texto demonstra o problema alimentar apresentado. Tem uma dimensão política associada ao padrão de distribuição de renda. Tô marcando aqui, aí responder. Aí eu acertei, aí você acertou. E também tem um... Pronto, só isso. Aí, prosseguir. Tem até quantas questões eu já fiz. Fiz 1531. 68% de acerto, 50 horas de estudo. E aqui, hein? Você já pensa que você vai ter que fazer simulado completo, né? Porque se você não fazer simulado, você não tem noção de tempo. Deixa umas questões pro simulado, porque no ano passado eu tava fazendo, depois que eu fui pensar, é mesmo, né? Se eu tô fazendo todas as questões que aparecem no Clau, e quando eu for fazer o simulado, já vou ter feito tudo, né? Não dá certo.
Aí você deixa pelo menos umas 4 provas mais recentes. Digamos que você fez o Enem em 2025 e 2024. Você deixa de 2023, 2022, 2021, 2020 ou até 2019. Não faça as questões deles não, quando estiver estudando. Você deixa para fazer um simulado inteiro. Aí quando essas questões forem aparecendo no lá, ou no lugar que você for estudando, você pula e não faça não. Deixa pra você fazer na hora, pra simular mesmo. Eu fiz 4 simulados inteiros. Eu fiz 3 Enems, de verdade mesmo, e 4 simulados. Aí eu ia deixando. Aí aparecia Enem 2022, eu não tinha feito ainda simulado. Eu pulava, eu gostava demais do Clau. Sem ele, não sei como eu tinha estudado não. Porque separadinho por conteúdo, pra você estudar certinho. Porque eu vi o vídeo e eu achava o mesmo conteúdo, as questões organizadas. Então era isso, acho que eu estudei humanas basicamente. Foi muito dessa forma. Não tem tanto segredo assim. E pronto.